Boa. Bom, eu sou de Salvador, sou aluno de graduação do curso de licenciatura em matemática aqui do centro, formo 5 professores, estou cursando o 6º semestre. E esse relato de experiência é um trabalho que foi desenvolvido no semestre passado, que chama Observar, Planejar, Realizar e Refletir sobre Práticas no Ensino da Matemática. Teve eu e o meu próprio professor como orientador. Esse projeto foi desenvolvido na disciplina que antecede os nossos estágios supervisionados, Práticas no Ensino da Matemática. É uma disciplina ofertada somente para 15 alunos, pela complexidade, pelas discussões que a gente faz em sala de aula, para que contemple todo o público. É uma disciplina que a gente oferece, que é oferecida somente para 15 alunos, então eu e mais 14 fomos contemplados no semestre passado e desenvolvemos algumas atividades. Como ela antecede aos estágios, o que a gente faz é observar a sala de aula e a partir dessas observações a gente diagnostica um problema, uma dificuldade dos alunos em sala e leva uma oficina para trabalhar com eles. Essa disciplina ela é baseada em quesitos teóricos, procedimentais e organizacionais. A gente vai ver que o objetivo deste relato é explanar e socializar. Assim que a gente acabou o componente, o professor me chamou para socializar as experiências. Então, o objetivo desse relato é socializar as experiências e aprendizagens que obtive. Essas experiências e aprendizagens, elas partiram de inquietações que foram desenvolvidas no decorrer do procedimento, da disciplina. Como se inicia esse processo de docência enquanto futuro docente? Quais são as principais dificuldades enfrentadas e de que forma os futuros professores de matemática recebem as primeiras orientações para a docência? Como estes licenciandos se comportam e quais são as principais dificuldades? Isso norteou essas perguntas nortearam a nossa disciplina, que começou com observações. A disciplina foi basicamente de observações. Nós trabalhamos com teoria, como eu falei, quesitos teóricos, procedimentais e organizacionais. As teorias elas giravam em torno de alguns autores que trabalham com observação. E daí a gente tem Ludwig e André, que diz que para realizar as observações é preciso preparo material, físico, intelectual e psicológico. O observador precisa fazer registros descritivos, saber separar os detalhes relevantes dos triviais, aprender a fazer anotações organizadas e utilizar métodos rigorosos para validar suas observações. Inicialmente foi proposto à turma que fizesse uma observação de algum local que não precisasse necessariamente ser a sala de aula. E a gente observaria isso por 2 horas, faríamos essa observação inicial por 2 horas, escreveríamos de acordo com as orientações que a gente tinha e as informações teóricas que obtivemos, e assim fizemos. Observamos, escrevemos, relatamos e socializamos entre a turma. A partir daí, começamos a trabalhar melhor essas observações até ir à sala de aula, até ir à escola. Uma coisa importante de ressaltar é que nesse processo, no semestre anterior, as nossas universidades federais elas estiveram em greve por 4 meses e isso fez com que esse trabalho ficasse ímpar, porque as nossas observações, a minha observação foi em maio, e como as universidades federais entraram em greve em maio, precisamente dia 17, eu acho, 15, 17 de maio, a orientação que tivemos foi de não continuar, de não retomar a oficina. Eu diagnostiquei um problema dentro da sala de aula, mas eu não podia trabalhar esse problema naquele momento porque as universidades estavam em greve e eu não tinha orientação por parte da universidade. Tivemos também um problema com as universidades, com as escolas estaduais. Aqui no município de Amargosa, somente uma escola municipal trabalha com o Fundamental 2, que seria o nosso foco nesse momento. As estaduais estavam em greve
Assim, parte da minha turma optou por fazer essa observação depois da greve das escolas estaduais. Eu posso falar por mim que comecei antes, então o processo foi pausado após as observações, diagnosticamos o problema e não podemos devido à greve das escolas. Retomamos em setembro. E aí muitas queixas com o professor. Professor, como é que eu vou voltar na escola? Tem 4 meses que a gente não vai lá. Primeiro a gente assinou um termo de compromisso da direção e foi lá e nos propomos a ajudar e a ser compromissados com isso. Que culpa tem a escola se estamos em greve? E aí acabou que fomos lá na escola, a escola mais uma vez nos recebeu de braços abertos, conseguimos conseguimos falar com o professor. E como a escola anda, o professor tem um cronograma a cumprir, sabemos, não viria o caso mais voltar ao diagnóstico que eu tive em maio para fazer em setembro, porque já haviam outros assuntos, os alunos já tinham outras coisas para estudar. Como geometria é uma área da matemática que pouco se fala, por não dar tempo, professores dizem que não dá tempo, assim ocorreu. Ele disse que não tinha tempo nesse momento de fazer, de passar o conteúdo de geometria, e então propôs para que a gente trabalhasse com figuras planas. A gente trabalhou com o quadrado, com o triângulo, com o paralelogramo e com o retângulo. Assim retomamos a oficina, que seria em 3 horas, as observações foram em 6 aulas, e a oficina se daria em 3 aulas, de 50 minutos cada. Nós retomamos e aí começamos a resolver como que se daria essa oficina. E mais uma vez utilizamos teóricos como Vasconcelos, para falar sobre o planejamento e para saber da importância do planejamento de sala de aula. E esse planejamento que fizemos foi minucioso mesmo, no sentido de quanto tempo eu vou levar para me apresentar, quanto tempo eu vou levar para saber o nome da turma, quanto tempo será a chamada, isso em 5 minutos. E aí a gente teve um plano de aula cronometradíssimo que facilitou com que a oficina caminhasse bem. Inicialmente, eu segui a orientação do professor de começar a aula perguntando o nome dos alunos de uma forma bem prática e bem simples, que surtiu um efeito formidável no final. Enquanto os alunos, eu perguntei inicialmente, a sala ficou em círculo e eu perguntei o que era matemática, qual a importância da matemática, pedi que eles falassem. Enquanto eles falavam isso, eu anotava os nomes deles e em uma folha de papel eu coloquei o nome deles sobre a mesa. Isso facilitou, porque eu me dirigia aos alunos, olhando nos olhos deles, falando o nome no primeiro dia de aula. Isso mostra respeito do professor, isso mostra que eles estão ali participando, fazem com que eles se sintam formadores do conhecimento, construtores do conhecimento. E o respeito foi recíproco, foi mútuo na sala de aula, levando em consideração que era uma turma de 5ª série, uma das turmas dita pelos professores que atuavam na escola como uma turma extremamente difícil de lidar, complicada. Era o meu primeiro estágio, meu primeiro contato com a escola. Eu estava extremamente nervoso, tinha o meu professor ali, tinha o professor regente e tinha uma educadora pedagógica da escola. Daí a oficina começou, eles me deram os nomes, eu já acabei vendo os nomes dos alunos, me dirigia com os nomes, solicitei inicialmente que eles fizessem uma planta baixa de casa. Dei folhas de ofício para os alunos e palitos de fósforos e cola. E daí eles começaram a perguntar o que era planta baixa, eu comecei a desenvolver, alguns deles já conheciam e eles desenvolveram essa planta baixa. Eu trouxe alguns exemplos dos trabalhos que eles fizeram, alguns com nomes dos cômodos, e a partir daí eu comecei a perguntar o que a gente via de matemática aí. Eles começaram a perceber que tinha triângulos, quadrados, algum retângulo, e começaram a falar de figuras que eles conheciam pelo nome, mas que não sabiam os conceitos dessas figuras, como por que esse é um quadrado, por que esse é um retângulo. E
Como a aula eram 2 aulas iniciais e uma no outro dia, eu resolvi fazer o processo inverso, de prática e teoria. A gente vai ver primeiro o conteúdo, vamos ver o quadrado, vamos construir esse conhecimento e depois a gente vai formalizar. Assim fizemos essa atividade. Eles começaram a perceber as figuras, daí a gente viu um vídeo, não sei se todos conhecem, o Cyber Chase, é um episódio só de matemática. E daí tem o episódio Eureka, que ele se baseia basicamente em uma construção de uma casa que foi derrubada. E daí para os personagens construírem, eles têm que formar essas figuras planas e depois levantar e construir a casa. Assim eu passei, era um vídeo de 20 minutos. Eu passei para os alunos, é um desenho animado, inclusive. Prendeu a atenção de todos. Daí, após isso, a gente começou a trabalhar com Tangram. E eu pedi, eles já conheciam as figuras, e eu pedi que eles formassem, apareceu no slide, formem um quadrado com utilizando 2 peças. A gente sabe que o Tangram tem 7 peças, 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, eles conseguem formar um quadrado. E aí, um quadrado com 2 peças, um quadrado com 4 peças, um retângulo com 7 peças, e assim a oficina seguiu. Eles conseguiram construir um quadrado com 7 peças, eles conseguiram montar o Tangram. A partir do Tangram, a aula já estava acabando, e eu pedi que eles escrevessem sobre o livro no intuito de articular português com matemática, tentando desconstruir a matemática sozinha, porque alunos têm a visão de que a matemática é uma ciência sozinha. Eu pedi que a partir do vídeo que eles fizessem uma leitura e fizessem um texto pequeno com 5, 6 linhas sobre o vídeo, sobre o que eles viram, sem muita coisa, somente sobre o que eles viram do desenho. Eles trouxeram isso, o professor me permitiu avaliar com a pontuação de 1 ponto e assim eu fiz. Na aula seguinte, trabalhamos com os conceitos. Fomos para o quadro e trabalhamos os conceitos formais das figuras, passei uma atividade final e assim a oficina acabou. As considerações finais, para ser breve, foi com relação ao aprendizado de praxe no ensino, que, como eu disse, anterior aos estágios supervisionados, foi fundamental para que eu, enquanto futuro professor, me conscientize de que ser professor é ser cidadão, é ser construtor, é possibilitar que os alunos construam, é ter o planejamento como algo que seja um planejamento burocrático, um planejamento que eu tenha não como um fardo, mas um planejamento que seja o meu aliado e que não faça das minhas aulas algo inflexível. Eu estou com o meu planejamento, eu tenho um plano B. Eu estou com o meu planejamento, isso não significa que minha aula vai se basear no planejamento. Foi o caso, que bom. Mas a dinâmica da escola é bem complexa e a gente às vezes foge do nosso controle. O planejamento serve para que a gente tenha esse mínimo de controle em sala de aula. E praxe no ensino da aprendizagem, do ensino da matemática, serviu para que eu me conscientizasse do que é ser professor e do que está por trás da sala de aula, o que antecede a sala de aula, o procedimento. É só isso, gente. As referências, os parâmetros curriculares ensinados.